Se há uma coisa que o universo impressiona é o seu tamanho. Qualquer astro, por mais perto que ele pareça estar, a sua distância ainda será imensamente gigante. Por exemplo, a maior galáxia mais próxima da Via Láctea é Andrômeda, localizada a cerca de 2 milhões de anos-luz de distância. Por conta disso, vemos o universo sempre com completo atraso. Nunca há uma luz que podemos dizer que estamos recebendo ao vivo. Agora imagine só como seria ver o nosso planeta a uma distância tão grande quanto essa dessa galáxia. Será que a Terra se pareceria da mesma forma que é hoje? No vídeo de hoje vamos entender como a Terra se pareceria sendo vista lá de Andrômeda. Se há uma coisa poética no universo, é a forma como funciona a própria velocidade da luz. Ela, uma constante universal, ou seja, não muda independente da velocidade que você estiver, é uma das coisas mais fascinantes da natureza. Uma partícula de luz consegue se deslocar através do espaço quase 300 mil quilômetros em apenas um segundo. Isso quer dizer que dá para chegar na Lua em menos de 2 segundos, no Sol em 8 minutos, em Plutão em cerca de 5 horas e na estrela mais próxima do Sistema Solar em 4 anos. Por mais veloz que a luz seja, é impressionante como o espaço é ainda mais implacável. E os 300 mil quilômetros por segundo se tornam quase nada para se deslocar grandes distâncias. Considerando também as galáxias como Andrômeda e outras que fazem parte da nossa vizinhança cósmica. A primeira vez que alguém tentou realmente fazer alguma medição da velocidade da luz foi Galileu Galilei, em cerca de 1667, quando ele teve a brilhante ideia de posicionar duas pessoas em diferentes montanhas a menos de 1 quilômetro de distância, com essas pessoas segurando uma tocha e encoberta. A ideia era que, mesmo considerando o tempo de reflexo de uma pessoa, ele achou que poderia calcular a velocidade que a outra pessoa veria à luz da tocha quando ela fosse descoberta. Mas o que o astrônomo não imaginou naquela época é que essa velocidade era estrondosamente grande para distâncias pequenas. E mesmo que estivessem a menos de 1 quilômetro de distância, esse espaço ainda é pequeno demais, e a luz percorre em um tempo muito pequeno. Então, naquele momento, ele determinou que a luz era pelo menos 10 vezes mais rápida do que o som, o que não era nada preciso. Mas a primeira medição real mesmo só veio acontecer alguns anos depois, na década de 1670, quando o astrônomo dinamarquês Ole Rømer usou eclipses da lua de Júpiter para cravar a velocidade em 200 mil quilômetros por segundo. Ainda um pouco errada, mas ele percebeu que os eclipses aconteciam antes do que os cálculos previam, ou seja, já entendia que a culpa era do atraso da luz para chegar até a Terra. Depois disso, vieram outras figuras que determinavam cada vez mais com precisão a velocidade da luz, até que hoje podemos fazer isso facilmente através de espelhos deixados na Lua, com o tempo de resposta das sondas espaciais e tudo mais. O que não falta hoje é formas de provar e calcular a velocidade da luz. Mas da mesma forma que a luz é incrivelmente veloz, o espaço é gigante. Para você ter uma noção, hoje o universo que podemos observar é calculado para ter cerca de 96 bilhões de anos-luz de diâmetro. E hoje encontramos galáxias a mais de 30 bilhões de anos-luz da Terra. Falando sobre todos esses parâmetros, é comum que muitas pessoas confundam o ano-luz como um parâmetro temporal, mas os astrônomos usam exclusivamente para medir distâncias. Mas por consequência da própria velocidade limite da luz, todos esses números também fazem sentido em tempo. Por exemplo, a galáxia de Andrômeda está localizada a cerca de 2 milhões de anos-luz. Isso corresponde à sua distância, mas não está errado se dissermos que a luz leva 2 milhões de anos para percorrer todo o espaço até aqui. Sendo assim, o contrário também vale, e isso quer dizer que qualquer alienígena que veria a Terra por lá, veria tudo com 2 milhões de anos de delay. Em galáxias mais distantes, isso aumenta e por aí vai. Então, como a Terra seria vista com 2 milhões de anos de delay? Bom, considerando a distância exata de 2 milhões e meio de anos-luz até Andrômeda, podemos dizer que, visualmente falando, o nosso planeta seria muito parecido com o que é hoje, já que os continentes estavam estabelecidos e tudo mais.
Mas se esse alienígena pudesse ver a superfície, veria algo interessante acontecendo. As primeiras criaturas parecidas com humanos surgiam no planeta. Detalhe, não são os humanos modernos, pois esses só surgiram há cerca de 180 mil anos. E somente um observador nas galáxias satélites da Via Láctea poderiam avistar essa época exata. Os continentes já estavam estabelecidos há muito tempo, mas não veríamos qualquer sinal de tecnologia e o nosso planeta se resumiria, pelo menos por fora, a um lugar coberto por plantas. De qualquer forma, considerando a população de estrelas em 400 bilhões delas somente na Via Láctea, qual seria a real probabilidade de alguém selecionar logo o Sol para observar? Basicamente é uma loteria cósmica. De certa forma, Andrômeda ainda é uma galáxia próxima e precisamos nos distanciar ainda mais para tudo ficar interessante. O delay do universo é ainda mais imenso quando vamos para galáxias como a NGC 3972, localizada a cerca de 65 milhões de anos-luz da Terra. Sabe o que aconteceu de relevante há cerca de 65 milhões de anos aqui na Terra? Pois é, a extinção dos dinossauros. Então, se houver um alienígena por lá agora com um telescópio incrivelmente poderoso, eles estariam vendo o momento aproximado quando um imenso asteroide veio em nossa direção e causou uma das maiores extinções em massa que se tem conhecimento. Naquela época, as porções de terra estavam em uma configuração bem semelhante a hoje também, mas especificamente o Brasil, por exemplo, estaria muito mais próximo da costa da África do que está hoje. Indo mais além da NGC 3972, temos galáxias localizadas a mais de 3,5 bilhões de anos-luz, o que, em escala temporal, representaria o momento em que a Terra poderia ter apresentado os primeiros sinais de vida simples. O aglomerado ACOS 295 está nessa distância média, e qualquer galáxia por ali veria a Terra de forma primitiva e totalmente diferente do que vemos hoje, sem os continentes que estamos acostumados e sem toda a abundância de verde que toma a superfície. Nos distanciando ainda mais, como ir até o aglomerado Abell 370, onde algumas galáxias podem estar a mais de 6 bilhões de anos-luz, sequer veríamos o sistema solar formado. E a essa distância ninguém encontraria qualquer sinal do nosso planeta. Sendo assim, podemos dizer que a nossa espécie existe somente para observadores dentro da Via Láctea, e no máximo até as galáxias satélites da nossa galáxia. Só para você ter uma noção, as nossas ondas de rádio, que viajam na velocidade da luz, devem ter se deslocado pouco mais de 100 anos-luz através da galáxia. Então podemos dizer que a nossa espécie é completamente apagada para quase todo o universo. Eu sei que pode parecer um pouco assustador todos esses números, mas a verdade é que o universo é incrível e gigantesco. Certamente nunca vamos alcançar galáxias como Andrômeda, mas estamos na época certa para observá-la. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!